mais inteligente. Porque a gente tem um córtex mais sofisticado. A gente tem relativamente mais neurônios no córtex. É o que faz a gente estar aqui conversando num podcast e transmitindo para uma galera em outro lugar. Eles derreteram o cérebro, fizeram uma sopa. Tava morto, né? Sim. A estrutura deles são diferentes, Sim. mas também é uma região que se aprimorou muito em comportamentos complexos. Também mais de analisar a nossa evolução como ser humano. Como que era antes, quando a gente era caçador-coletor, a gente vai para fixar mais numa terra, começa a agricultura, para a gente dar esse salto de hoje, que é o máximo de conforto, de você andar pouco, não levanta nem para trocar um canal, a gente fica sentado e deitado cara, o corpo, a gente vai mudar daqui a um tempo, a gente vai ver essas mudanças, porque o nosso corpo foi todo preparado para esse começo da gente, de atenção, de correr, andar o dia inteiro, a gente já não tem tanto pelo quanto tinha, e várias mudanças. Como você analisa lá da época, daquele começo da gente até aqui, o que mudou, o que pode mudar ainda? Cara, porque sempre que eu falo de cérebro, eu levo em consideração o aspecto evolutivo. Isso. Bom, primeiro o cérebro ponto, aumentou, né, nesse tempo. o córtex, que é a região, a casca. A casca? Imagina uma laranja. Tá. A casca da laranja a gente chama de córtex. Tá. O nosso cérebro tem um córtex. O nosso cérebro, ele não é o cérebro que tem mais neurônios. Não? Não, o elefante tem muito mais neurônio que nós. Ah, é? Muito. Um elefante tem 200 e poucos bilhões de neurônios. É muito. Mais que o triplo, mais que o E por que quádruplo. na teoria a gente é mais inteligente? Porque a gente tem um córtex mais sofisticado. A gente tem relativamente mais neurônios no córtex. Em comparação a outros animais, o número... Nós somos animais, vale ressaltar aqui. Vamos deixar lembram, claro né? isso. Só pra lembrar. Eu sempre falo O isso. Às vezes, Lênin é mais o cara me animal chamou do que a gente. O cara me Animal. chamou de animal e tal. Pô, por favor. Nós somos animais também. Relativamente aos outros animais, a gente tem mais neurônio no córtex, nessa casca de fora, Sim. Principalmente no córtex pré-frontal, que está atrás da nossa testa. E essa população complexa de neurônios no córtex pré-frontal é o que faz a gente estar aqui conversando num podcast e transmitindo para uma galera em outro lugar. A gente consegue abstrair. Tem qualidade diferente esses neurônios? Tem qualidades, eles são morfologicamente, a estrutura deles são diferentes, mas também é uma região que se aprimorou muito em comportamentos complexos, como abstração, teoria da mente, por exemplo. Se eu ver você fazendo umas caras meio feias, eu vou pensar, cara, ele não tá gostando do que eu tô fazendo. Entendi. Se eu não tenho isso, eu não consigo imaginar como você tá se sentindo e simular futuro e elaborar padrões. Os instrumentos. Exato, tudo isso. Então, a gente... Ao longo da evolução, a gente evoluiu mais, digamos assim, esse córtex, principalmente o pré-frontal. Tem uma pesquisadora, uma neurocientista chamada Suzana Herculano, que ela tem uma hipótese. Ela não mora no Brasil hoje, mas ela tem um livro chamado A Vantagem Humana. Muito bom livro. Que ela foi a primeira pessoa a contar quantos neurônios a gente tem na cabeça, no cérebro. Como se conta isso? Cara, eu não lembro, acho que ela comentou que foi uma ideia, inclusive, de uma aluna dela. E foi muito bizarra a ideia, assim, cara. Porque imagina, ela chegou ao número de 86 bilhões. Ela sempre se achou que a gente tinha 100 bilhões. 100 bilhões. Sempre se achou. Jogaram esse número e é que fizeram um cálculo, cara, baseado no tamanho da massa do cérebro. Fizeram, tipo, o cérebro é mais ou menos desse tamanho, então deve ter isso aqui de neurônio. Tá. Como se ele se espalhasse de uma maneira... Isso. É o que dá pra botar nesse tamanho que entendi. tem. Mais ou menos isso. E aí um professor aqui da UFRJ mostrou, do Rio, escreveu um livro, um tempo atrás, chamado 100 bilhões de neurônios, o nome do livro. E aí essa Suzana Herculano falou com ele, falou, da onde que veio esse número? E ela foi pesquisar e ninguém tinha contado quantos neurônios a gente tem. E daí ela conversando com o grupo dela e tal, não lembro, eu acho que ela comentou que foi uma aluna dela, não vou recordar o certo. Mas foi basicamente assim, eles pegaram o cérebro de um homem, se eu não me engano, de 54 anos, eles derreteram o cérebro, fizeram uma sopa. O cara tava morto, né? Sim. Isso é importante vale deixar claro. Ressaltar, o cara tava não morto. É o Hannibal cérebro, Lecter, não, fez uma fatia, uma milanesa do cérebro. Eles derreteram, fizeram uma sopa de cérebro e colocaram, acho que em 1 metro quadrado. E com tanto de altura. E eles estava homogêneo, portanto, quanto tinha aqui, tinha aqui. Certo. Eles pegaram 1 centímetro quadrado, contaram quantos tinha ali, fizeram uma regra de... Quando a pessoa morre, o neurônio não morre automaticamente. Você consegue botar uma solução que mantém o núcleo dele e você consegue contar quantos tem. Então eles botaram em 1 metro quadrado, pegaram 1 centímetro quadrado, contaram quantos tem ali manualmente, fizeram uma regra de 3 pro resto.
Genial. Ah, genial, velho. Não precisa contar tudo. É. Se tem tanto aqui e a gente sabe o volume total, vamos fazer uma regra de Deu 3. quanto, então? 86 bilhões. Bilhões. Bilhões.